Muito bem-vindos à nossa avaliação sobre o Museu da Justiça e o caso Tim Lopes. Nós, integrantes, Isabela Estevão, Manuela Rodrigues, Maria Eduarda Vilela, Maria Fernanda Tavares e Rebeca Aroeira, iremos falar um pouquinho sobre a nossa experiência nesse museu incrível e sobre o intrigante caso Tim Lopes. Primeiramente, temos essa fotinha do nosso grupo com participação especial do nosso grande amigo Fábio, que também ajudou um pouquinho nas nossas pesquisas. Agora comentando um pouquinho sobre o museu, o Museu da Justiça do Rio de Janeiro tem como objetivo preservar e compartilhar a memória do Poder Judiciário, cuidando do acervo de documentos e objetos históricos, promovendo o acesso a essas fontes de pesquisa. Além disso, o museu organiza exposições, eventos culturais e atividades educativas que, aliás, nós podemos desfrutar sobre a exposição Só Quem Sente na Pele, muito incrível. Ele também administra espaços históricos como o antigo Palácio da Justiça e cuida para que esses ambientes recebam exposições e atividades culturais que valorizem o patrimônio e engajem a comunidade. Mais à frente, temos várias fotos onde nós, próprios integrantes do grupo, tiramos, como o antigo Tribunal do Júri e sua arquitetura fenomenal. Além disso, nossa professora Alexandre Farias nos deu a oportunidade de fazermos um breve júri simulado, onde nossos integrantes foram do júri popular e a outra nossa integrante foi a juíza. O júri declara o réu Diogo Barreto como culpado pelo artigo 125 do Código Penal, também culpado pelo artigo 29 do Código Penal, artigo 61 do Código Penal e artigo 299 do Código Penal. Dito isso, a sua pena será 78 anos de regime fechado, sem condicional. Nesse caso encerrado. Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, conhecido como Tim Lopes, foi um grande jornalista, repórter investigativo e produtor brasileiro. Trabalhou na TV Globo de 1996 até o seu infeliz assassinato em 2002. Tim Lopes cursou a Faculdade de Jornalismo da Faculdade Hélio Afonso, no Rio de Janeiro, e durante sua carreira escreveu para jornais de grande prestígio, como o Globo, o Dia e Jornal do Brasil. Na tarde de 2 de junho de 2002, Lopes decidiu filmar em uma boca de fumo ao longo da Rua 8, na favela da Vila Cruzeiro. O objetivo de Lopes era obter imagens de drogas e armas, como fez em 2001, na favela da Grota, no Complexo do Alemão. Mais tarde, soube-se que, antes dessa noite, Lopes havia filmado recentemente na Vila Cruzeiro 3 vezes diferentes. Pouco tempo depois, Lopes foi abordado por 2 membros da facção criminosa que controlava a Vila Cruzeiro, mais conhecidos como André Capeta e Boizinho. Os traficantes ficaram desconfiados quando alguém notou uma pequena luz vindo da mochila da cintura de Lopes, onde sua câmera estava escondida, e relatou isso a um dos traficantes armados. Antes de adentrar a favela da Vila Cruzeiro, utilizando uma microcâmera para documentar o ocorrido nas festas, Lopes utilizou com um parceiro para que ele ficasse esperando sair da favela, a fim de levá-lo para casa. Horas depois, ele não voltou, e seu parceiro ligou para a rede televisiva Globo, no qual Tim Lopes era funcionário, a fim de avisar sobre o sumiço do jornalista. Ao ser confrontado, Lopes afirmou que era jornalista da Globo. Assim, os traficantes pediram suas credenciais de jornalistas, o que Lopes não carregava quando trabalhava disfarçado. Lopes foi subsequentemente espancado no local. Usando uma rádio da Nextel, os traficantes chamaram o chefe do narcotráfico, mais conhecido como Elias Pereira da Silva. Nisso, foram instruídos pelo próprio Elias a levá-lo até a sede da facção na favela da Gruta, no Complexo do Alemão. Eles foram instruídos a esperar por um carro que os levasse para transportá-los. E antes de colocá-lo no porta-malas de um Fiat Palio roubado, os traficantes atiraram em Lopes em seus pés ou pernas e amarraram as mãos atrás das costas. Assim, chegando ao local, rapidamente Lopes foi reconhecido por um dos traficantes, no qual já tinha lhe filmado anteriormente para o relatório do chamado então Feirão das Drogas. Por isso, tal traficante insistiu que ele fosse morto. Em sua execução, eles queimaram os olhos de Lopes com um cigarro, e Elias Maluco, usando uma espada de samurai, cortou as mãos, braços e pernas de Lopes enquanto ele ainda estava vivo. Os outros traficantes também participaram da loucura. A polícia foi posteriormente informada de que havia sangue em vários dos traficantes que estavam reunidos ao redor.
Lopes depois foi colocado dentro de vários pneus cobertos de combustível diesel e incendiado. Esse processo, que se tornou institucionalizado entre traficantes nas favelas do Rio na época, era chamado de micro-ondas. Um pouco mais tarde, restos mortais de Tim Lopes foram aparecendo em cantos da favela do Rio de Janeiro. Em junho do mesmo ano, a polícia concluiu que o jornalista fora sim executado por traficantes que comandavam a favela da Vila Cruzeiro. Em agosto, a polícia encerrou o inquérito sobre a morte de Tim Lopes. 9 bandidos da quadrilha de Elias Maluco, o mandante do assassinato, foram indiciados pelo crime. Os traficantes foram acusados de homicídio qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. Dos 9, 5 estavam presos naquele momento, mas Elias Maluco permanecia em liberdade, que só foi preso meses depois. O caso de Tim Lopes foi muito midiático e de extrema importância, pois apontava para os crimes e a vulnerabilidade que a população das favelas viviam, sem o policiamento e com a negligência do Estado. A Rede Globo, local no qual Tim Lopes trabalhava, concedeu uma série de homenagens, entre elas a visibilidade ao trabalho que Lopes realizava. A segurança das coberturas em favelas foi reforçada, mas a morte de Tim Lopes não calou a imprensa. A Globo continuou apurando os casos de violência, como explica o jornalista Luiz Cláudio Latigé. Ninguém queria chegar à situação de não cobrir determinados fatos. Seria uma derrota parar de cobrir, e não aceitamos isso. Foi muito duro e certamente uma das maiores lições que aprendemos. Significantemente, em homenagem, o nome de Tim Lopes foi concedido a uma rua no bairro da Barra da Tijuca, localizado no Rio de Janeiro, e uma escola foi construída na favela do Complexo do Alemão e batizada com o codinome do jornalista. São tantas as heranças que Tim Lopes deixou, entre elas a mais importante, a esperança na justiça e na visibilidade das favelas. Os componentes do nosso grupo foram formados por Rebeca, Maria Fernanda e Isabelle no roteiro, Maria Eduarda na edição e eu, Manuela na narração, além da participação especial de Fábio Henrique. Muito obrigada a todos que se dispuseram a escutar sobre nossa experiência.